A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou a palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De quinta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia. Os dias estão passando rápido, né, meus irmãos? Pois é, Deus está cumprindo a palavra dele, né? Que os dias serão abreviados, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu peço desculpa aí pelo barulho. O vizinho está fazendo reforma aqui no apartamento dele, né? E ele está mexendo com furadeira, com maquita, né? Muitas coisas lá. Mas nós precisamos fazer o que Deus manda, né, meus irmãos? Obedecer sempre a Deus, Pai Todo-Poderoso, né? A palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 11 e 12. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 11, 12 e 13 e 14. Vamos estar lendo aí. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 11, 12, 13 e 14. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? No zelo não sejais remissos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Amém? Meus irmãos, o que Deus fala para nós nesta manhã, meus irmãos, é regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Amém. Meus irmãos, Deus também fala para nós nesta palavra, né? Praticai hospitalidade, né? Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoai. Amém. O que Deus está falando para nós é plantar o bem. O que é plantar o bem? É orar pelos que se levantam contra nós. Fazer o bem é o quê? Se os nossos inimigos têm fome, têm sede, temos que ajudar os nossos inimigos com amor, com carinho. Amém? É difícil para um ser humano? É difícil. Por quê? Porque nós, meus irmãos, temos, né? Nós, ser humano, nós já temos a natureza ruim. Nós somos ruins. Nós somos maus. Pode ver que uma pessoa não pode falar um ate magoar que você já se irrita rapidamente. Nós somos rápidos, né? Para ficar nervoso, para querer xingar, para querer descontar, né? E Deus quer que nós fazemos ao contrário. Amém? Meus irmãos, mas Deus fala aqui para nós que precisamos perseverar com oração. Temos que ser paciente nas tribulação. Eu não sei o que você está passando, qual o tamanho do problema, amém? Quem está tanto se levantando contra você, querendo te parar a sua fé, querendo parar você nos caminhos do Senhor. Mas Deus manda eu te dizer, persevere na oração. É orando que nós vencemos batalhas. É perseverando nos caminhos do Senhor, acreditando na palavra de Deus, acreditando nas nossas orações que Deus, poderoso, vai mudar a nossa vida. Amém? Porque nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, não existe oração forte. Não existe, meus irmãos.
Não existe oração forte. O que existe é um Deus poderoso que ouve a oração. Amém? E a executa, a faz. Amém? Ele é poderoso para ouvir a oração. E muitos se enganam, né? Venha para a forte oração. Não, não existe isso, meus irmãos. Ninguém nessa terra sabe orar. Ninguém. Nem o mais eloquente, nem o mais estudado, nem o menos estudado dessa terra, nós não sabemos como orar. Por isso que o Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para interceder por todos nós. Amém? Então não existe oração forte, existe um Deus poderoso que ouve, amém? Que vê a sua perseverança na oração, que vê a sua perseverança nos caminhos dele, que vê você insistindo na fé nos caminhos dele, por mais que esteja passando por tribulações, por dificuldade. E é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Perseverança. Amém? Deus não quer pessoas mole, que vêm, ora um ano, não aconteceu nada, vou largar, vou abandonar, abandona até os caminhos de Deus, né? Então perde, primeiramente, a salvação, segundo perde as bênçãos, tão chorada, né? Porque chorou um ano ali, ó, aos pés de Jesus, mas perdeu a fé, perdeu-a, né? A esperança, perdeu tudo, meus irmãos. E Deus elimina, não abençoa, não adianta. Aí, meus irmãos, é complicado quando perdemos a fé, porque perdemos as bênçãos sem medida. Perdemos a nossa salvação eterna. Amém? Sem fé não agrada a Deus. Sem fé não entra no reino de Deus. Não adianta você entrar na palavra, dizer a palavra, mas se uma pessoa chegar para você, falar, Deus vai te abençoar lá na frente, e você falar, se Deus quiser, vai. Isso é falta de fé totalmente. Não crê na palavra, não crê que Deus pode mudar, não crê no Espírito Santo e não crê. Não adianta. Não tem fé. Por isso que Deus sempre fala na palavra dele. Perseverança. Amém? Perseverança e fé. Perseverança e fé. Precisamos acreditar na palavra, ter fé em Deus. Precisamos fazer o bem. Meus irmãos, eu sem saber, meus irmãos, sempre pratiquei o bem. Não digo que eu fui santo, não. Eu tive meus erros, meus caminhos errados, fiz também maldade, né? Mas o meu coração sempre foi querer fazer o bem. E as maldades? As maldades vinham por causa de quê? Muitas das vezes estava bêbado, muitas das vezes estava usando droga, estava influenciado pelo Satanás. E nós, né, sem saber, vai e faz. Daí as pessoas vão julgar quem? Satanás? Não, vai julgar eu, porque é eu que estou fazendo, né, meus irmãos? Então é assim. Eu sempre tinha dentro de mim de ajudar, sempre tive dentro de mim uma coisa assim maior, sabe, do que as minhas vontades de fazer maldade. Eu tinha sempre comigo de fazer o bem, de ajudar, sempre quis ajudar, sabe, meus irmãos? E isso é dom do Espírito Santo, não é meu. Amém? Depois que eu fui descobrir, né? Depois que Deus falou comigo, que era o Espírito Santo já cuidando de mim. E desde o tempo que eu estava no mundo, né? Ele muitas das vezes não deixava eu fazer maldade. Amém? Acabava fazendo bem sem eu querer. Amém? Isso é o Espírito Santo, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Então, meus irmãos, temos que praticar a bondade, né? Temos que abençoar os que vos perseguem.
Abençoar e não amaldiçoar, meus irmãos. Não amaldiçoa ninguém. Entre em oração, abençoa aquela pessoa que te xingou, que falou mal com você, que desentendeu. Abençoa. Pede para Deus abençoar essa pessoa. Por quê, meus irmãos? Só Deus sabe fazer a justiça com aquela pessoa conforme a vontade dele, porque nós não sabemos fazer justiça. Amém? Mas a palavra de Deus para a sua manhã de hoje, nesta quinta-feira, meus irmãos, é: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Essa é a palavra para você nessa manhã. Persevere em oração, não pare de orar. Ah, mas eu já orei tanto e olha o meu cenário, estou olhando para quê? Estou olhando para as dificuldades, estou olhando para os problemas, estou olhando para as dificuldades, como Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Por quê? Ele começou a olhar para o vento que estava forte. E Deus manda você fazer o quê? Perseverar em oração, olhar para frente, porque Deus está na sua frente. Deus já está no seu futuro. Amém? Tira os olhos dos problemas, continue orando, continue perseverando em oração. Amém? Continue, né? Como diz aqui, a esperança, sede paciente na tribulação. Temos que ter paciência nas tribulações que vêm. Temos que ser paciente nos problemas e perseverar em oração. Amém? Acreditando que Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai transformar nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, sua vida, sua casa, sua família. Amém? Até aqui Deus nos ajudou, né? Essa é a palavra para a sua manhã. Creia em Deus, persevere em oração, não desista. Não desista, não pare de orar. Você não tem noção do estrago que faz no mundo espiritual as suas orações. Você não tem noção da guerra que é formada quando nós oramos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.